Olá, pedestres, motoristas, ciclistas. Todos temos responsabilidades no trânsito. Conhecer desde cedo regras e sinais que nos guiam pelas ruas e bairros de nossa cidade pode nos ajudar a compreender melhor a relevância do respeito no trânsito. Educação no trânsito é o tema de hoje da Roda de Saberes que começa agora. Acompanhe com a gente. Para conversar conosco sobre este assunto, convidamos representante da Escola Pública de Trânsito e também a aluna que ganhou um prêmio com uma redação sobre trânsito e a professora que acompanhou. Com a gente hoje, Carlos Beraldo, gerente da Escola Pública de Trânsito aqui da cidade de Caxias do Sul. A Júlia Rafaela de Oliveira, aluna do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, João de Zorzi, vencedora do primeiro prêmio Escola Pública de Trânsito na categoria Redação. E Nilana Kuhlmann, professora de português na Escola João de Zorzi, a escola que fica no bairro Fátima Baixo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Beraldo, que prêmio é este? E eu quero saber também como está o trânsito em Caxias do Sul. Bom, em primeiro lugar, Vânia, parabenizar, né, pelo trabalho excelente que ela realizou, né, foi premiada. E eu acho que foi uma maneira que nós encontramos, né, a Escola Pública de Trânsito encontrou de contemplar principalmente todas as escolas da rede municipal. Nós temos um trabalho específico por uma legislação municipal que se chama CIPAV, né, que é a Comissão Interna da Prevenção da Violência Escolar, onde são trabalhados vários eixos, né? Só que são 86 escolas municipais. É impossível se atender à demanda de todas. Então a gente estava pensando, nós temos que atingir o maior número possível de pessoas, de alunos principalmente, né? E aí veio a ideia desse prêmio de redação e trabalhos lúdicos, né? Conforme a faixa etária, né? Então nós fizemos um piloto, na realidade, esse ano, né? E deu resultado positivo. Deu um resultado positivo, tanto é verdade que nós já estamos em negociação com a SMED, nós fomos lá essa semana já, para combinar, claro, agora há uma troca de administração, de gestão pública, né, na cidade, mas nós não acreditamos que vai haver algum empecilho em cima disso. Essa continuidade é salutar para todo mundo e nós já estamos encaminhando para dar maior tempo para as escolas, os professores trabalharem, o alunado todo, que vai ter todo o primeiro semestre para trabalhar no segundo prêmio. Então, a realidade que nós queremos é isso, aonde continuar com as atividades da CIPAV, isso é certo, mas fazer também um trabalho um pouco maior para poder abranger mais pessoas, né? Beraldo, então, para séries iniciais, houve a realização de desenhos, né? E para as séries finais, a redação. Até hoje, eu fiquei me perguntando se você sabe me dizer que temáticas mais foram abordadas dentro do trânsito, tanto na redação quanto nos desenhos? Nós fizemos esse ano, né, um piloto, como eu te falei. Esse ano aqui, nós vamos fazer um tema um pouco mais específico, que é para sentir o que essa juventude quer do trânsito. Então, nós estamos fazendo um trabalho, a ideia central vai ser essa. O que ela acha do trânsito e o que ela pode fazer para melhorar o trânsito. E isso aí vai servir para nós também de subsídios, até, quem sabe, para levar adiante esses projetos para as divisões técnicas, Secretaria dos Transportes da Divisão Técnica, Secretaria de Planejamento, enfim, nós vamos filtrar essa ideia e ver o que essa gurizada hoje está pensando e qual é que ela seria uma solução, no entender delas. A redação da Júlia foi mais ou menos nesse caminho. Júlia, nos conta como foi que você pensou no tema. Eu percebi que você focou no transporte coletivo. Por quê? Quando a professora sugeriu, chegou na sala e sugeriu para a gente fazer uma redação com o tema de trânsito, como eu não dirijo, eu sou menor de idade, eu resolvi optar por escolher o transporte público, falar sobre ele, porque faz parte do meu dia a dia o transporte público, então eu resolvi falar sobre ele.
a importância que tem no meu dia a dia, no dia a dia de milhares de pessoas aqui nessa cidade. E com base nisso eu fiz algumas análises sobre o respeito, a importância do transporte público, o respeito das pessoas no transporte público em relação ao resto dos outros motoristas, com cada um com seu veículo, em relação ao transporte público no geral, táxi, ônibus, que eu pego mais, por exemplo, ônibus. Então eu resolvi falar sobre ele, a pontualidade de um jovem, por exemplo, chegar na parada de ônibus para esperar o ônibus. Ele aprende com isso. Aprende a ter responsabilidade de chegar na hora, aprende a ter a responsabilidade de pegar o ônibus certo, por exemplo. Ele aprende a ter essa responsabilidade para que no futuro, talvez que ele tenha um carro, ele aprenda a ter respeito com as pessoas que usam transporte público e tantas pessoas que também tenham o seu carro, ter respeito no trânsito em geral. Eu percebi que nas entrelinhas do teu texto também tinha uma sugestão da própria carona, ou cada vez mais o uso compartilhado dos veículos para se reduzir, né, a produção até de poluição e até reduzir a quantidade de carros nas vias e também para que tenha um fluxo melhor. Indiretamente, eu acho que tu sugeriu um pouquinho isso. Sugeri. Porque hoje em dia, a nossa cidade é urbana. A cidade tem um grande número de poluição, as fábricas, os carros. Então, eu optei por dar essa sugestão, entre aspas, de darem carona, usarem mais o transporte público, utilizarem mais essas vias, para a diminuição da poluição, né? Porque a poluição é um dos maiores problemas de hoje em dia, no nosso século, então eu dei essa opinião. Júlia, foi difícil desenvolver o texto? Acho que não foi difícil, faz parte do meu dia a dia, então é algo que eu sei falar com bastante leveza, assim, é um assunto do dia a dia que a gente sabe falar. Tu se identificou e aí desenvolveu o texto. Professora, como foi acompanhar essa menina na produção desse texto e qual a sua opinião sobre um concurso de redação e também de desenho focado no trânsito? Bom, para começar, a Júlia é aluna sonho de qualquer professor, né? O que a gente propõe para ela é capaz de compreender e de produzir um texto assim como esse, né? Ela participou já teve outras oportunidades de participar com os textos dela, sempre muito bem, ela sempre se sai muito bem, tem uma coleção de medalhas e certificados em casa, né? Porque ela merece mesmo. E é muito importante a gente ter esse tipo de aluno que nos mostra que o nosso trabalho está dando certo, porque é no resultado deles que a gente vê o nosso resultado também. Então isso é gratificante, é uma honra enorme para ela, mas eu também me sinto estou usufruindo um pouco dessa honra dela, porque é muito importante, muito legal a gente ter um aluno assim que aceita a proposta e que leva a sério, que se dedica. Corrigir o texto da Júlia é um prazer. A gente vê, e até essa questão que ela trouxe da questão da responsabilidade dos jovens, tem que estar no horário certo, isso foi uma visão que eu não tinha tido ainda, né? E realmente, tu aprende muitas coisas pegando o ônibus. Então, quando tu está no horário, na parada, no horário certo, sabendo que ônibus tu vai pegar, é uma responsabilidade enorme. E a gente acaba, hoje em dia, vendo muitos pais que levam, que buscam, né? O filho, porque é perigoso. Claro, tem a questão da segurança, mas tem uma questão de autonomia que o ônibus permite que tu tenha, né? Andar de ônibus permite isso. E eu acho muito bacana. E um concurso que trabalhe sobre isso, independentemente da área, mas um concurso de redação, ele faz com que o aluno se desafie a ir além. E o professor também se desafia, porque a gente tem que dar a base, o suporte para esse aluno. O corrigir, o chamar para conversar, o pontuar algumas coisas, o elogio, né? Pontuar onde é que pode melhorar, o que pode ser diferente. Conversar com esse aluno, para que ele tenha um outro olhar sobre o texto dele. Porque uma coisa muito difícil é a gente se distanciar do nosso texto e poder analisar. E eu acho que nesses momentos em que tem um professor que está ali por perto para te dar essas sugestões, essas dicas e trocar ideia com o aluno é muito importante. E o concurso vem, então, reforçar tudo isso, né? Mostrar que o nosso trabalho é importante e mostrar também que o aluno tem capacidade. E Nilana, quando a Júlia trouxe esse tema, vou desenvolver meu texto sobre o transporte coletivo. O que você achou? Eu achei muito importante, ainda mais que a realidade deles, né? A Zona Norte, a gente sabe que o transporte público, ele é muito importante, é muito necessário, né? Para que eles possam se locomover, eles vêm para fazer cursos e muitas famílias não têm condições de estar lá com o carro buscando, levando, porque os pais saem cedo para trabalhar, voltam tarde, é uma realidade que eles precisam de autonomia. Então, o transporte público é uma realidade deles,
né? E as diferentes formas de transporte público, normalmente a gente pensa em ônibus, mas tem outras formas de transporte público. E também poder relacionar tudo isso, a questão da carona, né, que a Júlia citou, é muito bacana porque a gente vê, além de tudo, tu cria uma identidade na sociedade, né? Olha, a gente combina, cria a responsabilidade eu com os outros, né, dando carona, pegando carona, convivendo com outras pessoas, tendo experiências, né, que normalmente lá dentro, sozinho, sempre andando com a família, a gente acaba não tendo, né? A gente tem que vir para a sociedade também. Nilana, trazer o texto sempre para algumas crianças assusta um pouquinho desenvolver um texto. Mas olha a dica da Júlia, começar por aquilo que está perto de mim. Claro. Essa é uma dica fundamental, né? Com certeza. Tanto na escrita quanto na leitura, né? Quando a gente começa com coisas que a gente gosta, que a gente se sente confortável de falar e de ler, fica muito mais fácil. E a Júlia, ela tem uma facilidade muito grande de trabalhar com diferentes tipos de texto. E isso porque ela lê muito, porque ela escreve bastante, inclusive quando não é solicitado. A gente vê que ela tem este hábito. E isso contribui e vem o resultado, né? Claro. Beraldo, quais são os números hoje do trânsito em nossa cidade? Quais são as infrações mais recorrentes? Bom, em primeiro lugar, é bom a gente sempre conhecer Caxias, né? Porque muitas pessoas ainda desconhecem o potencial automobilístico nosso. Nós estamos praticamente com 297 mil veículos na nossa cidade, registrados na nossa cidade, mais de 236 mil condutores habilitados. Nós somos um dado que é muito importante, que as pessoas não estão se dando conta do tamanho que é o trânsito na nossa cidade. Nós somos a 34ª frota nacional. São considerados 5.571 municípios no Brasil todo. Nós somos a 34ª frota veicular. Então, só nisso eu já vejo a grandeza da nossa cidade. E aí se começa a entender um pouco do porquê, assim, às vezes, esse trânsito meio, né, eu vou dizer assim, né, complicado, vamos dizer, uma palavra bem simples, um trânsito complicado. Por quê? Porque as ruas são praticamente as mesmas ruas de 100 anos atrás, e a frota veicular não acompanha, as ruas não acompanharam a frota. Claro que é impossível isso. Então há uma demanda muito grande de veículos, apesar de toda essa recessão que nós estamos passando já por 2 anos, mas mesmo assim ainda é grande. Então, quer dizer, nós temos uma taxa de motorização em Caxias hoje, considerando toda a nossa população, de 1,6. Praticamente cada 3 pessoas em Caxias, 2 têm um tipo de veículo. Então, aí, uma das ideias que surgiu nesse primeiro prêmio de Educação para o Trânsito foi essa história, né, que a gente tentou fazer de mobilizar a juventude de hoje, trabalhar em cima do transporte coletivo. Como é que é o dia a dia de vocês utilizando? O que vocês esperavam do transporte coletivo ou esperam? Então, quer dizer, são subsídios que a gente vai trabalhando e realmente tu falou uma palavra muito boa. Eu achei assim, uma colocação melhor, né? Muito bem feita, a responsabilidade de cada um. Tu assume uma responsabilidade porque tu tem hora. Então, eu tenho que cumprir meu horário. Eu tenho que chegar na hora certa. E são nesses pequenos detalhes que engrandecem as pessoas. Então, eu digo, continua nesse caminho que tu tem uma luz muito grande pela frente, com certeza. Além da Júlia, o primeiro prêmio da Escola Pública de Trânsito contemplou, né, premiou no segundo lugar na categoria desenho, Tainara Urbano Leandro, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belisário Petef, e o primeiro lugar ficou com a Andressa Dalfert Pereira, também da Escola Alfredo Belisário Petef. O terceiro lugar na categoria desenho ficou com Isabelle Borges Rodrigues. E na redação, além da Júlia Rafaela de Oliveira, o segundo lugar também ficou para a escola João Desorzi, do Fátima Baixo, para Meuridiane da Silva. O terceiro lugar ficou com Júlia Vitória Toniolo. E teve um destaque para Ianca Silva Cardoso. A Ianca e a Júlia Vitória Toniolo, ambas são da Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Ribeiro Mendes. Só meninas nessa história toda. E também teve outros selecionados, né? E aí a gente tem na categoria redação
da escola também Américo Ribeiro Mendes, a Milena Varela da Silva, o Marcelo Henrique Silveira e Richard Pimentel. Também da escola agora João Desorzi, como selecionados e que receberam um diploma de participação, Eduarda Viganó, da escola João Desorzi, Ângela da Silva e Matheus Goulart. Esses todos em redação, e ainda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Luciano Corsetti, que é a maior escola do município em número de alunos. Nessa escola foram contemplados Nicole Pazin, Criciele Dalzaquim e Luísa Cardoso. Esses todos na categoria redação. Na categoria desenho, a gente só teve esses praticamente, e teve selecionados também, que receberam então o diploma, que é da Érico Veríssimo, o David de Oliveira, da escola Carlin Fabres, a Alessandra Ferreira, o Iago Batassini e Laís Leites Chagas. Da escola Afonso Seco, o João Vitor Rodrigues Moraes e da Alfredo Belisário PTF, Cássio Eduardo Noronha. Tem meninos, então, também. E da Escola 7 de Setembro, por fim, Felipe Antônio Bonato. Todos esses alunos certamente contaram com a instrução dos professores, o apoio dos professores. Foi no teu caso também, Júlia? Claro. Essa participação do professor, essa ajuda, esse auxílio, faz diferença? Claro, com certeza faz. Se você tentar fazer alguma coisa sozinho, você não consegue fazer. Você talvez não faça com vontade, ou não faça com aquela expectativa de ganhar alguma coisa, ou se sair bem. Agora, com a ajuda de alguém, o apoio de alguém, tu consegue mais além. Tu dá o melhor de si quando tem alguém falando, vai, tu consegue, ou dando apoio, assim. Eu acho a participação do professor essencial nisso. Júlia, tu esperavas ser vencedora da sua redação? Não, eu não esperava. Realmente foi uma surpresa eu ter ganhado esse prêmio. Eu fiquei muito, muito contente. E os pais ficaram contentes? Sim, muito. Inclusive a mãe está aqui nos acompanhando, Dona Helena. Prazer recebê-la aqui com a gente. E você e os teus colegas lá, segundo lugar também, ficou para a sua escola? Sim, ficou. A professora é culpada? Não, merece todo o mérito também. Culpa é uma coisa ruim, né, Júlia? Muito bem. E agora, já tá, as pessoas te perguntam sobre sugestões para o próximo concurso já, Júlia, ou ainda não? Não, ainda não. Colegas ainda não? Mas tem uma coisa muito importante, já vou cantar pedra aqui para o ano que vem. Ó, dica. Nós estamos já também vendo, né, um prêmio também de incentivo, assim, seria um reconhecimento para os professores também daqueles alunos que vão ser premiados, né? Nós também estamos vendo algum mimo, alguma coisa assim para também incentivar os professores, né? Então, quer dizer, já estou cantando a pedra. Que boa notícia, a ideia é essa, Geraldo. porque a gente trabalha muito em cima, é focado em cima da educação para o trânsito. A gente procura, dentro da escola pública de trânsito, nós temos assim várias atividades dentro da escola. A gente procura pegar todos os segmentos. Aonde a gente vê uma possibilidade de poder se inserir num trabalho, a gente procura. Então, a gente tem assim uma série de trabalhos sendo desenvolvidos, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir atingir a população, melhor. O futuro está aí e a gente tem que tratar disso aí o mais cedo possível. Não adianta esperar acontecer para depois tentar fazer alguma coisa. Então, o caminho, como em qualquer, não adianta, não é só no trânsito, em todas as... Educação é fundamental. Fundamental. Né? Fundamental, não adianta. Educação... E que bom que agora professores também, que são esses os responsáveis por nos conduzirem no aprendizado, Júlia, que vão ser contemplados. A propósito, a senhora ganhou um prêmio, e eu sei que o primeiro prêmio da Escola Pública de Trânsito teve uma parceria, a parceria do Instituto Elisabetta Randon. Qual foi a tua premiação? Eu ganhei um tablet. Já está usando? Já, sim. Escrevendo bastante? Sim, escrevendo, usando aplicativos em geral. Gostei bastante do prêmio. E agora eu queria saber, já que você fez toda uma pesquisa também, né, uma análise de realidade para desenvolver o teu texto, pelo que tu pesquisaste, Júlia, quais são as principais dicas para termos um trânsito mais seguro hoje? O que eu daria de dica? Eu acho que substituir, às vezes, além do trânsito, substituir os carros por bicicletas, eu acho uma ideia incrível. Assim,
a nossa geração, ela é muito individualista. Eu creio que se a gente pensar nas gerações futuras, ou no agora mesmo, como ele botou a colocação aqui, não adianta a gente não fazer nada agora e deixar para resolver no futuro. A gente tem que pensar no agora, a gente tem que pensar em nós mesmos, nas outras pessoas que vivem aqui e nas gerações futuras. Então, eu colocaria mais respeito no trânsito, o uso de ônibus, táxis, esses meios públicos. Deixar seu carro na garagem de vez em quando não vai te fazer mal. Então, eu acho que essas são as dicas principais para um trânsito melhor na cidade. E às vezes ir a pé também. É? Com certeza. Certo. Professora, lá a escola João Desorzi fica no Fátima Abaixo. Ali tem um trânsito intenso. Como a escola lida com essa realidade? Ali o trânsito, além de ser intenso, é bem complicado porque é uma rua sem saída, né, na escola. Então, o acesso já não é muito facilitado, porque é um trânsito, muito fluxo de trânsito, e para tu entrar ali, tu tem que sair logo da Mário Lopes, né? E é um momento onde os alunos cruzam bastante, por ser uma rua sem saída, ela tem menos movimento. Então, o aluno acaba tendo também um pouquinho mais de espaço para fazer a sua travessia, para chegar na escola, e isso poderia facilitar, mas pode muitas vezes dificultar também, porque às vezes está tão seguro que a escola é uma rua sem saída que não presta muita atenção. Então, é uma coisa que a gente chama muito a atenção dos alunos, porque o trânsito ele é coletivo, independentemente se tu está a pé, de carro, de bicicleta. A gente tem que se cuidar, mas tem que cuidar do outro também, né? Eu tenho que ver e ser visto, que é uma regra que a gente aprende na outra escola, né? Ver e ser visto. Então, se cuidar é uma coisa muito importante, cuidar de quem está vindo, de quem está ao redor, é uma coisa que a gente não pode deixar passar, né? O nosso olhar tem que ser a visão periférica, sempre a parte mais abrangente, né? Então, a gente chama muita atenção, a gente conversa. Já houve momentos de palestra na escola, a escola incentiva muito isso. Sempre os professores são orientados a conversar com os alunos para que eles tenham essa visão do todo, que o trânsito tem lugar para todos, né? É aquela máxima, a gentileza gera gentileza, né? E o respeito é o respeitar o meu espaço, respeitar o espaço do outro e, sempre que possível, fazer uma gentileza. Né? É uma faixa de pedestres que eu posso parar para o aluno atravessar com segurança, é um lado que eu posso dar para um outro carro passar, é segurar um pouquinho, é esperar, ter calma no trânsito, ver o que está acontecendo ao meu redor, né? Então, essas dicas a gente tenta dar. E para conscientizar, né? Porque é um trabalho que eu acredito que tem que ser feito pela escola e pela família, pela sociedade em geral, né? Estar sempre educando para o trânsito, saber a minha vez de parar, a minha vez de andar, auxiliar alguém que está querendo passar, não custa de vez em quando diminuir o ritmo, né? Hoje em dia a vida, a sociedade faz com que a gente ande cada vez mais rápido, mas a gente tem que saber também o momento de segurar, de ir com calma e de ver o que está acontecendo. E o trânsito exige paciência. Muita paciência, é um exercício diário de paciência. Eu te perguntei isso lá na Escola João Desorzi, porque nós fomos conferir um projeto de trânsito consciente que a Escola Giuseppe Garibaldi, também da Rede Municipal de Ensino, que fica aqui no bairro Cristo Redentor, desenvolveu neste segundo semestre do ano e que teve a culminância recentemente. A gente foi lá, houve apresentação, também trabalhos em grupo e vamos conferir neste momento. Você que é motorista e está com seu carro em alta velocidade passando pela Rua Silveira Martins, em frente à Escola Municipal Giuseppe Garibaldi, nem pense duas vezes em prosseguir desse jeito. Reduza o velocímetro ou... Em frente ao colégio, a faixa de segurança e dentro e fora dele existem crianças e adultos mobilizados pela educação no trânsito e pela vida. No último dia 7 de novembro, ocorreu o encerramento do projeto Trânsito Consciente, promovido por estudantes e professores do turno da tarde da escola. A Rua Silveira Martins ficou temporariamente fechada. Assim, a comunidade também pôde acompanhar esquetes teatrais, declamação de poesia, música e crianças desfilando com faixas e frases que pediam paz e mais prudência a condutores e a pedestres. Do 5º ano, Raíssa Bonin, de 11 anos, abraçou o papel de salvadora do trânsito e fez bonito na apresentação.
A gente cantou, a gente dançou, a gente fez poemas também, tipo, tem que olhar para os lados, senão o trânsito pode te matar se tu bobear assim na rua, essas coisas, para termos um trânsito melhor. E você aplica no cotidiano, leva para casa essas orientações, conversa com os pais sobre elas? Sim, mas meus pais respeitam bastante também as regras, sabe? Eles não aceleram muito essas coisas. E a minha mãe, ela anda de moto, é meu pai que anda de carro só. Qual é o principal dessas dicas todas que vocês deram? Qual é a principal que tu mais destaca hoje para quem é pedestre e para quem é motorista? Olhar para os lados e olhar para o sinal antes de atravessar. Como é a realidade aqui na frente da tua escola? É perigoso, não é? Como é o trânsito aqui na frente? É bem difícil aqui, é bem perigoso, mas eu vou de van. Mas tem carro assim estacionando em fila dupla. As vans de vez em quando ficam em cima ali, é bem difícil. Aqui na frente assim da escola, é bem perigoso. Quanto tempo durou o projeto que vocês desenvolveram, esse projeto de trânsito? E como foi o desenvolvimento na sala de aula? Como é que foi o trabalho com os colegas? Foi um pouquinho difícil de lembrar as coisas, que nem teve uma hora que eu travei ali, mas foi bem legal fazer com eles, em grupo principalmente, que daí a gente se ajuda. Pai da aluna Laura Finger, do 3º ano, o consultor de vendas Homero Finger assistiu ao trabalho da filha e das demais turmas. Ele considera necessárias atividades de orientação, a exemplo do projeto Trânsito Consciente, desenvolvido pela Escola Giuseppe, o qual acompanhou também por meio dos relatos de Laura. Como pai, o senhor acompanhou o desenvolvimento desse projeto de trânsito nas atividades que a Laura fez na escola ou em casa ou levou para casa? Sim, desde o início a participação dela foi importante, ela levando os projetos para casa, nos orientando como deveríamos atravessar a rua, na faixa de segurança, estacionar, não utilizar o celular no trânsito também, é importante a orientação dela. E esse cuidado que as crianças devem ter com o trânsito em si, né? E é dessa idade que começa a se formar o futuro motorista e o futuro cidadão. Quando ela está dentro do carro, ela te dá esses alertas, pai? Sim, com certeza. Sempre orienta. Coordenadora pedagógica do turno da tarde, Delma Schaefer explica que ocorrem muitas situações de imprudência e desrespeito no trânsito em frente à escola. Por isso, a instituição de ensino faz constantemente trabalhos que busquem a conscientização de quem circula pelas vias da cidade e principalmente no entorno do colégio. Por que a Escola Giuseppe decidiu fazer um projeto de trânsito, professora? É porque nós percebíamos que o trânsito está muito perigoso aqui na frente da escola. A gente percebe carros não respeitando a faixa de segurança, carros estacionando em fila dupla, não respeitando os transportes, o espaço destinado aos transportes escolares, as crianças atravessando em qualquer parte da rua sem olhar para os lados e sem passar pela faixa de segurança, que é o local mais seguro e ideal para elas atravessarem. Quanto tempo durou o projeto? Quando começou e hoje foi a culminância? E como foi o desenvolvimento dele na prática, Prof. Delma? Bem, nós começamos o projeto, o desenrolar dele, a gente já vinha falando desse projeto no primeiro semestre ainda, que era uma necessidade nossa enquanto escola. Mas a gente conseguiu colocar em vigor o nosso projeto só a partir do segundo semestre, depois das férias. E daí o que aconteceu? Nós fizemos uma reunião de planejamento, onde se planejou o que cada um iria trabalhar, né? De que forma iria ter alcance conforme a faixa etária dos seus alunos. Daí foi falado sobre trânsito, se fez uma leitura, né, do que acontecia na frente da escola. Daí a gente entrou em contato com uma secretaria de trânsito, né, com a escola de trânsito. Conseguimos também umas sacolinhas que eles distribuem, então os alunos a partir daí também puderam enfeitar com frases essas sacolinhas. Daí fizeram bilhetes, bilhetes, folders, mensagens, colocaram dentro desses saquinhos, que é uma sacolinha de carro, onde os pais vão poder pendurar, né, no seu carro essa sacolinha e sempre lembrar das questões do trânsito. E daí foram feitas leituras, produção de texto, foi trabalhado em outras disciplinas, a arte, como a gente pôde ver, né, educação física, toda essa questão sobre trânsito, o que pode, o que não pode, o regramento, as placas, enfim, tudo a respeito de trânsito. A
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Giuseppe Garibaldi fica no bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul. Atualmente, conta com cerca de 460 alunos matriculados. Desse total, participaram do projeto de trânsito em torno de 240 estudantes. Juntos, eles lembram que o trânsito é uma responsabilidade de todos. Acabamos de assistir a apresentação de vários alunos da Escola Giuseppe Garibaldi que fizeram um projeto de trânsito consciente com auxílio também do pessoal da fiscalização de trânsito, com a cooperação dos professores, da direção da escola, até porque lá a escola fica na Rua Silveira Martins, que é muito movimentada, e os professores, pais e também os próprios alunos tentam trabalhar essa educação no trânsito, cuidando para passar na faixa de segurança, pedindo redução de velocidade, toda a cautela e a própria paciência que a prof. Niuana nos falou há pouco. Beraldo, quero saber de ti, então, quais são as tuas dicas para a comunidade caxiense, tanto para a comunidade escolar, dos vários colégios de nossa cidade, mas para a população em geral, para termos hoje um trânsito mais seguro, mais tranquilo. O primeiro, assim, o que a gente pode dizer? A primeira coisa que eu acho que é o essencial, nós temos que mudar o comportamento. Isso é o fundamental nessa parte que se chama educação para o trânsito. Educação, agora eu vou brigar com os professores, né? Mas educação é em casa, é a família, é os valores que se aprende desde pequeno. O conhecimento, o aperfeiçoamento, a abertura de janela para essa gurizada, é os professores que têm esse privilégio de dar. Então, quer dizer, eu tenho uma bagagem muito grande de educação, conhecimento. E por que eu não aplico ele no dia a dia? Por quê? Porque é uma falta de comportamento, falta de comprometimento. Então, eu acho que nós temos que mudar um pouco o nosso modo de pensar. Por que eu digo que trânsito, o maior problema é comportamento? Vamos pegar um exemplo, eu falo muito isso para dar de exemplo mesmo. Vamos aqui na nossa cidade vizinha de Gramado. Todo mundo respeita a faixa de pedestre, não precisa ter faixa de pedestre, a pessoa faz menção de atravessar a rua, o veículo para. Gentileza gera gentileza. Esse mesmo cidadão conduzindo o seu veículo que para lá, aqui, se eu botar o pé, ele passa em cima do meu pé. Por que essa mudança de atitude? Então, quer dizer, é o comportamento das pessoas. Não é que eles desconheçam as regras, eles conhecem. Então, se eu sei que não pode, a pergunta é essa. Se eu sei que não pode fazer certas coisas, por que eu faço? É uma sensação de desafio, ou se sabe que talvez não, a legislação não é muito pesada, quem sabe? Então, quer dizer, essa é a ideia, é mudança de comportamento no trânsito. A dica, sempre, principalmente para os pedestres, né? Principalmente atravessar em lugares visíveis, onde tu possa enxergar e eles possam te enxergar, os veículos, né? Faixa de pedestres, sempre respeitar, é sempre o respeito. Nós temos que manter um equilíbrio entre direitos e deveres. No momento que é direito meu, eu tenho que ser respeitado. No momento que é o direito do outro, eu tenho que respeitar. Só assim nós vamos chegar no equilíbrio. Enquanto a nossa balança estiver com mais peso para um lado, com certeza o equilíbrio não vai ser. Então é essa a ideia. Só para complementar como as coisas funcionam na educação, é um trabalho inverso dos jovens. O ano passado, outubro, especificamente em outubro do ano passado, a Escola Pública de Trânsito, dentro das tarefas que nós temos o setor de estatística da Secretaria dos Transportes. E nós vínhamos trabalhando, mapeando há 2 anos, principalmente a mortalidade em Caxias. E nós notamos que mais ou menos nessa época aqui do ano 2015,
nós já estávamos com 14 mortos por atropelamento em Caxias. Só que desses 14 óbitos por atropelamento, 7 eram com pessoas acima dos 60 anos de idade, então era o idoso. O que se fez? Começamos a fazer um trabalho em cima do idoso, especificamente em cima do idoso. Conseguimos o apoio, né, da nossa secretaria, intervimos com o nosso secretário, a escola pública conseguiu a cadeira do Conselho Municipal do Idoso e começamos a trabalhar nos núcleos da terceira idade. O SESC, a Lefam, o SESC, né, com todos esses órgãos aí, essas entidades que trabalham com o idoso, e começamos a bater em cima, e começamos a fazer um trabalho muito sério em cima. Este ano aqui, eu acho demais. Nós temos 2 idosos já mortos por atropelamento. 14 e 2. Mas a redução Não, do idoso seriam 7 o ano passado. Dos 14 atropelamentos, 7 eram idosos. 7, tá. E esse ano teve 2. Só que não está bom. Eu não trabalho com número bom a não ser o número 0. É utopia? Não. Eu trabalho em cima do número 0. Porque se nós compararmos o número 2 mortos por atropelamento só em Caxias esse ano, se tu olhar por um ângulo, tá muito bom. Não está bom. São 2 vidas. Quem é que são essas 2 vidas? Poderia ser um familiar meu, algum parente, enfim, alguma pessoa próxima a mim. Então, o número 2 também não é bom. Então, eu tenho que ser utópico. Eu sou utópico. Eu trabalho com o número 0. Se vou chegar lá, não sei, mas eu vou fazer a minha parte para chegar lá. Que bom. Que bom que a Escola Pública de Trânsito tenha esse olhar, e vale lembrar aqui que ela realmente integra a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Que bom, parabéns por esse olhar, que a gente fica mais tranquilo, não fica, Júlia? Com certeza. Júlia, o Beraldo falou dessa mudança de cultura dos pais em casa, começa na família a educação no trânsito. Tu tem incentivo dos teus pais? Tem esse cuidado em casa? Sim, eu tenho incentivo para olhar mais pelas outras pessoas do que por mim. A gente tem que deixar de ser uma sociedade muito individualista. A gente tem que ter essa capacidade de pensar só na gente e pensar nas outras pessoas também. Elas têm vida, elas têm familiares, como disse. Eu poderia ser um familiar meu, poderia ser uma pessoa próxima, e se fosse eu? Assim, a gente tem que manter esse respeito, a gente tem que incentivar os pais a educarem seus filhos nessa de pensar nas outras pessoas e não só em si mesmo, de ter essa educação, de ter esse respeito no trânsito ou em qualquer outro lugar. Professora Niuana, percebes que o exemplo mobiliza seus alunos? Com certeza. Na questão do trânsito? Com certeza, em todos, né? A gente fala que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta, né? E é bem isso. E essa questão que o Beraldo trouxe da educação de casa, né? A função da escola, até o Mário Sérgio Cortella fala muito bem sobre isso, a diferença entre a educação e a escolarização. E eu acho que é nosso papel na escolarização trabalhar com essas questões de sociedade também e abrir a visão dos alunos, abrir a visão daqueles que estão conosco por algumas horas, né? Mas a gente sabe que o grande diferencial é a família, né? A maior parte do tempo o aluno passa em função da família. Aquelas 4 horas que eles passam com os professores, a gente faz muita coisa porque a gente sabe o quanto é importante o nosso trabalho, né? Mas é muito importante que a família tenha consciência disso e, com certeza, um filho que vê o pai e a mãe dirigindo, xingando o pedestre, ultrapassando o sinal vermelho, dirigindo embriagado, e outras estacionando, que é só 5 minutinhos, lugar proibido, é vaga reservada, a gente sabe que o comportamento que eles estão ensinando é esse. Por mais que ele fale, meu filho, assim, não é certo, mas é o exemplo que vai fazer a grande diferença. Então, acho que essa mudança de comportamento que o Beraldo falava, ela é muito importante. E começar nos adultos, inclusive, que é o mais difícil, né? A gente sabe que os alunos, a nova geração, é mais fácil, né? Mas a gente tem que se trabalhar. Tem que dizer, não, eu sou capaz, eu não vou estacionar aqui porque é errado, seja 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, é muito melhor eu pagar um valor a mais no parquímetro, estacionar no lugar certo e fazer minhas coisas tranquila, do que sair correndo para lá e para cá, né? Ah, porque eu vou tomar uma multa, porque isso, porque aquilo, mas muito mais do que isso, eu estou tirando a vaga de alguém que realmente precisava. Né? Então é a gente ter esse olhar pelo outro, como a Júlia dizia, é a gente ver que nós não somos sozinhos no mundo, né? Com milhões e milhões de pessoas, nós também temos que fazer a nossa parte. E, Niuana, nesse aspecto, ser bom motorista, ser bom pedestre, ser bom ciclista, cautelosos. Exato. Bem,
Estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. Depois dessa conversa, dessas orientações todas sobre trânsito, a gente quer muito agradecer a participação do Carlos Beraldo, gerente da Escola Pública de Trânsito aqui de Caxias do Sul, da Júlia Rafaela de Oliveira, aluna do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Desorzi, que foi vencedora do 1º Prêmio Escola Pública de Trânsito na categoria Redação. E, por gentileza, Júlia, leve lá o meu abraço para a diretora Ana, que permitiu também que a professora Nilana Kuhlmann, professora de português lá da Escola João Desorzi, do Fátima Baixo, participasse aqui conosco. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigado pela companhia de quem está nos assistindo e também convido você que está em casa a dar sugestões, dar dicas para a gente fazer a Roda de Saberes. Pode mandar as suas sugestões para o e-mail escoladolegislativo@camaracaxias.rs.gov.br. Obrigada, até o próximo programa.